寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico, segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, né? Hoje, a teoria de hoje é: e se a Espanha e Portugal tivessem conseguido dominar, dividir o mundo entre si, né? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E confesso que ele me fez quebrar muita cabeça para pensar em soluções plausíveis para que isso acontecesse. Beleza? E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, né, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo ele de uma maneira plausível para que essa teoria aconteça. Nada é, aconteceu porque eu quis, entende? E eu pego também, né, geralmente os 3 principais fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e conclusão. Mas essa teoria vai ser diferente, pois vamos começar muito antes da Primeira Guerra Mundial, beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto à teoria. E bem, não vou contextualizar, né, até porque nós vamos conversar sobre já na era das navegações. Então, eu não vou explicar toda a história aqui do Brasil de novo, né? Mas enfim, eu só vou deixar um negócio aqui, um adendo, né, que eu vou falar. Sempre que eu falar União Ibérica, é para eu não ficar falando Espanha e Portugal toda hora, beleza? Bem, sabendo disso, vamos lá. E já vamos começar aqui no continente americano, né, nas Américas. O como é que a União Ibérica poderia conseguir os Estados Unidos e o Canadá. Bem, isso seria um tanto quanto fácil até. Como assim? Bem, primeiro eles poderiam fazer o que, né? Eles poderiam atacar juntos, tanto a Inglaterra, eles poderiam atacar junto com quem? Junto com os americanos. Pois aquela área, né, a partir do meio dos Estados Unidos até, né, Washington, Nova York, era ali da Inglaterra, e a outra metade ali era da Espanha, né? Então, ficaria muito mais fácil a Espanha e Portugal já irem ali para o lado e atacar ali o que faltava. Só que isso ia dificultar muito, ia faltar muitas pessoas, né? Então eles teriam que contar com a ajuda dos nativos e com a ajuda ali dos americanos, né, que clamavam por independência. Só que adivinha só, eles não iriam ter. Eles iriam fazer parte ali de uma divisão luso-espanhola, né? Mas ok. Então, a partir de uns aninhos de guerra, a União Ibérica ali consegue dominar grande parte. Nesse momento, provavelmente, né, a Inglaterra e a França, que estavam ali no Canadá, iriam começar a se manifestar. Mas eles poderiam ser contidos, uma vez que a União Ibérica, em vez de dominar todos os Estados Unidos de uma vez, eles poderiam ir fazendo alguns cercos ali, né, para empacotar os outros ali de fome e ganhar uma guerra, por mais que seja demorado, mas um pouco menos custosa em pessoas e material. E beleza, mas o Canadá iria estar atento. E como é que poderia ser resolvido ali para fazer uma segunda frente no Canadá para poder distrair os ingleses e os franceses? A União Ibérica, eles poderiam já negociar de início o Alasca ali com a Rússia, falando, né, que, mano, é o seguinte, deixa a gente tomar conta aí do Alasca, porque senão a Inglaterra vai invadir aí e eles vão tentar chegar na Rússia a partir daí.
E com isso vai ser mais difícil de vocês defenderem o Alasca. Então, né, o czar da época poderia chegar e falar assim, não, mano, beleza, realmente isso pode acontecer, então, ok, vamos negociar o Alasca de vocês, vocês me dão uma grana e beleza. Então, a partir daí, ok, o Alasca já é da União Ibérica, e com isso eles conseguem ali fazer uma segunda frente, dividindo os exércitos, né, tanto a França quanto a Inglaterra. E eles vão indo ali aos poucos, né, mas vão tomando território até que, ok, eles conseguem dominar o Canadá e novamente naquela mesma estratégia, né, fazendo cercos, com navios melhores, impedindo o reforço britânico, impedindo o reforço francês e canhonando, né, as cidades costeiras, obviamente, né, para gerar prejuízo e acabar com os portos de comércio dos britânicos. As Américas aí já estão basicamente dominadas. Ah, Bruno, mas e as revoltas e os conflitos? Então, nesse caso, para ter menos revolta e menos conflito, eles podem dar uma autonomia melhor aos povos colonizados. Eles vão ficar com a cultura luso-espanhola? Vão. Mas eles vão ter ali sua autonomia, eles não vão precisar depender da União Ibérica para fazer tudo. Então eles vão poder, de certa forma, manter um pouco ali de sua cultura. Inclusive, né, quando os nativos americanos começarem a criar um sentimento de revolta junto com o que viriam a ser americanos e canadenses, a União Ibérica poderia criar uma aliança com esses nativos em troca de terra. Assim, mano, é o seguinte, vocês me ajudam aqui, que aí vocês vão poder ter a terra de vocês, vocês vão poder ter a cultura de vocês, mas eu só preciso ali da economia e de alguns recursos naturais, beleza? Não, beleza. Então, isso aí seria feito para conter, né, as revoltas. E já na África, os portugueses poderiam fazer um caminho, né, de Angola até Moçambique, de Angola até Moçambique, meio que cortando a África, não exatamente no meio, né, mas fazendo já uma divisãozinha. A Espanha poderia começar por Marrocos e descendo toda a costa africana, até chegar em Angola. E com isso, obviamente, eles iriam acabar mexendo com as colônias da França. E na Europa, né, a França poderia começar já a dar as caras ali para se armar e peitar a União Ibérica, que estava ficando fora de controle. Mas a União Ibérica tinha muito mais homens e muito mais recursos naturais, e com isso eles poderiam se armar melhor e se defender também. Então, eles já poderiam acabar peitando a França logo ali no início, e a Inglaterra, como era inimiga natural da França, ia deixar os franceses ali se ferrando sozinho. E ok, a União Ibérica acaba ganhando, né, da França, e como pagamento eles passam a ocupar a França, e não só isso, mas também como a França é obrigada a assinar um tratado em que abre mão de suas colônias. E obviamente, né, a União Ibérica poderia fazer aquela promessa novamente aos nativos. Me ajuda aqui que eu vou dar autonomia para vocês. Em troca, vocês só ficam com o nosso idioma e um pouco de nossa cultura. E a gente fica com seus recursos naturais. A negociação bate? Não bate, mas eles estavam prometendo a independência dos países, então para eles valia mais, né? E a autonomia também. Então, um acordo. E com isso, poderia ajudar ali no meio, nas revoltas, né? Conter as revoltas. E eles basicamente já teriam metade já da África quase inteira, ia sobrar alguns pedaços ali perto ali da África do Sul, o que novamente eles poderiam fazer um cerco ali e acabar ali com os africanos e com os britânicos na base da fome. Pois é triste, mas é uma guerra. E a partir daí, os britânicos começariam já a querer mobilizar as suas colônias. Só que antes disso, eles teriam que passar pelo Oriente Médio, pelo Império Alemão e por alguns outros, né, algumas outras colônias, até chegar ali, né, nos portugueses.
E como os espanhóis já tinham as Filipinas e a Inglaterra ali tinha metade ali já do Timor-Leste, se eu não, Timor-Leste, da Papua Nova Guiné, aliás, isso seria um pouquinho já complicado, uma vez que tanto a Inglaterra quanto a Alemanha poderiam bolar uma aliança para tentar frear Portugal e a Espanha. Mas com isso, portugueses e espanhóis poderiam enviar uma carta ali para o czar da Rússia para ajudar eles numa treta. Fala assim, mano, tá afim de se expandir um pouquinho? Então, é o seguinte, a gente vai ter que tretar contra o Império Alemão e contra a Inglaterra. Você topa? E o que eu ganho em troca? Daí eles negociam e tal. Aí ok. Aí eles basicamente vão ter uma aliança com o Império da Rússia e com todas as suas colônias. A Inglaterra pode ficar um pouco receosa e tal, né? Mas né, vai ter que acabar arregando ou não enfrentando na hora. E com isso, né, vamos ali para o Oriente Médio. Que o próximo inimigo deles vai ser qual exatamente? O Império Otomano. E com isso eles vão precisar da ajuda da Rússia. E levando em conta, né, que a União Ibérica, né, se não me engano, os portugueses tinham amizade com a Catarina a Grande ali, que era uma czar russa. Então eles poderiam novamente fazer um outro acordo, firmar um outro tratado, onde eles basicamente, né, tentariam fazer da czar uma marionete. Sim, vamos colocar como estados fantoches também nessa teoria para ser válido, né? Eles tendo, né, a Rússia como um estado fantoche, isso facilitaria demais, já que eles poderiam fazer duas frentes, né, tanto a União Ibérica quanto, né, a Rússia. E com isso eles conseguiriam, né, fazer um cerco ali no Império Otomano, fazer duas frentes no Império Otomano. E né, depois de um certo tempo, eles conseguiriam dominar o Império Otomano, fazendo com que, né, ele seja favorável aos três, tanto a Portugal, a Espanha e a Rússia, mas obviamente, né, eles vão acabar sendo favorável mais à União Ibérica, falando de um modo mais grosso. Afinal, a Rússia já era um estado fantoche da União Ibérica, então eles seriam ali basicamente um outro estado fantoche ali da União Ibérica, o Império Otomano, né, ou a Turquia. Com isso nós já basicamente temos metade do Oriente Médio, todas as Américas, a África e ainda vai faltar a Europa. E os outros países ali de influência russa passam a ser da influência da União Ibérica. E com isso sobram alguns poucos países. Quais países são? Afeganistão, Índia, China, Tailândia, Birmânia, Laos, Vietnã, Camboja, Indonésia. Aí que as coisas vão começar a ficar um pouco mais tensas. E lógico, né, as ilhinhas e também o Japão e a Península Coreana. Então, a partir daí que as coisas vão acabar se ferrando um pouquinho. E por incrível que pareça, né, já na Ásia as coisas poderiam ser mais fáceis. O porquê? Porque Portugal ele já tinha basicamente ali alguns territórios ocupados ali no Sultanato de Malaca, né, que seria a atual Malásia. E com isso eles poderiam reunir algumas pessoas ali para dominar o resto ali da Península Malaia. E com isso já invadir Singapura, o que poderia já causar um outro atrito ali com a Inglaterra. E bem, nesse mesmo tempo, né, a Espanha ela já tinha entrado em guerra com Brunei, só que acabou que não deu em nada. Só que nessa teoria eles vão acabar ganhando ali de Brunei, afinal eles têm as Filipinas, né? E das Filipinas é 2 até chegar em Brunei. E com isso, né, os portugueses e os espanhóis poderiam já acabar se reunindo em Brunei e com isso eles poderiam já avançar para dentro de Sarawak, né, que é aquela metade ali da ilha de Brunel.
E com isso, né, eles basicamente já vão ter a Malásia, um pouco da Indonésia, as Filipinas, Brunei. Só que, a partir daí, eles iriam acabar entrando em guerra com a Holanda, que provavelmente seria um grande aliado ali da Inglaterra. Só que, bem, tempo vai, tempo vem. Obviamente, eu estou falando de anos e anos, né? Não estou falando tipo, assim. Só para deixar bem claro o contexto aqui, tá? Eu não estou falando que foi tudo fácil, mas eu não consigo ficar dando datas e anos, porque senão vai acabar confundindo muito e vai ser só encheção de linguiça. E com isso eles acabaram entrando em guerra ali com a Holanda, que era aliado ali da Inglaterra, mas a União Ibérica tinha um monte de colônia, né? E com isso eles basicamente já tinham dominado grande parte ali do mundo. E com isso eles fariam o quê? Eles conseguiriam dar conta ali da Marinha Britânica, e com isso eles iriam, né, tipo, avançando o território adentro. Mas eles não iriam na ilha principal do Reino Unido. Primeiro, creio eu que eles começariam pela Irlanda, para facilitar o transporte, a logística, para os soldados ali terem onde dormir e o que comer, e não ficarem só no mar, né? E com isso, a Irlanda já estava dominada. Então, era até eles avançarem ali pelo meio da Inglaterra, pelo meio ali do Reino Unido e por baixo ali, né? Por baixo ali, subindo ambos, né? Até chegar na Escócia. E, mano, é treta, mano. É pior que a Guerra dos 100 Anos isso daqui, tá? E bem, e com isso não sobraria muito, né? O Império Alemão e a Itália, provavelmente, eles acabariam entrando em guerra, mas a Itália acabaria saindo no prejuízo porque eles teriam, né, que fazer muitas frentes. Eles teriam que tancar pela Sicília, eles teriam que tancar pelo norte e pelo sul, né, através de países africanos, como Argélia, Tunísia, enfim, Marrocos. E com isso, né, eles teriam, de certa forma, prejuízo. Afinal, a marinha deles não ia conseguir defender muitos países, né? E já no Oriente Médio, né, que eu acabei esquecendo, né, já que eles tinham o Império Otomano, para eles dominarem ali o pedaço ali da Arábia Saudita, Iêmen e Omã, não era tão difícil. Até porque Portugal também ele tinha ali alguns portos ali, tanto no Irã quanto no Omã, se eu não me engano, ou Catar, mas enfim. Eles tinham ali alguns portos, então com isso era fácil, afinal eles já tinham onde atracar os seus navios. E já conhecia ali aquela região, então dominar, obviamente, né, seria uma questão de tempo, mas eles conseguiriam. E com a vitória ali deles, né, contra a Holanda, a Indonésia passaria a pertencer a eles, a União Ibérica. E com isso, eles poderiam subir de Jacarta para Malásia, da Malásia eles poderiam subir para Tailândia. Chegando na Tailândia, eles teriam que fazer duas frentes, uma a partir do Camboja e outra a partir do Laos, para acabar, né, dominando a Indochina, né, o que seria a Indochina francesa. E tranquilo, eles dominaram ali. Para eles subirem pela China, iria ser um negócio difícil. Então, eles basicamente, né, teriam que esperar mais um pouco. E aí sim, eles teriam que começar a peitar a Índia. O que seria difícil, por mais, né, que os portugueses já tivessem ali algumas partezinhas ali, mas seria difícil, mas não seria impossível. Então, eles iriam subindo ali pela Índia, ok. Aí eles chegaram no Tibete, eles teriam que dominar o Tibete, enquanto isso os portugueses, através de Macau, teriam que fazer a rota ali de Macau e descendo ali para se encontrar ali no Sudeste Asiático e com a fronteira da Birmânia. E com isso eles já dominariam basicamente o sul da China. Né, através da Caxemira, eles poderiam avançar ali na região de Xinjiang.
Lembrando que a Rússia também estaria no jogo, então a Rússia poderia ir pelo norte, ali pela região da Manchúria, e com isso eles também poderiam acabar dominando a Península Coreana. E depois disso, a União Ibérica, né, poderia acabar assinando um outro acordo, né, tentando agora uma invasão na Rússia, para eles de fato terem a Rússia sobre o poder deles e não serem apenas um estado fantoche. Partindo disso, eles tentaram, por último, eu acredito, né, que seria o Japão. O Japão seria fácil, afinal eles já teriam a Rússia, as Filipinas, a China, Taiwan e, né, países ali que fazem que facilitariam a ida ao Japão. Então, eles avançariam o Japão de todas as frentes e não teria como os japoneses segurarem essa treta. E assim é que a Espanha e Portugal dominariam o mundo. Ah, Bruno, você esqueceu dos Balcãs. Considere como um Império Otomano ali, beleza? Mas enfim, eu espero que você tenha gostado, inscrito que me pediu essa teoria. Comenta aí o que você achou. Comentem aí o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Tentei fazer isso de uma maneira mais plausível possível, né? Mas também acaba tendo muita ficção. Enfim, eu estou deixando a thumb aí para quem quiser usar. Lembrando, né? Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. E não se esqueça de passar essa teoria para o seu amigo, para sua amiga, como a pessoa se identificar. Assim, mano, imagina se Portugal e Espanha tivessem literalmente dividido o mundo entre eles dois. Como é que seria? Aí você passa esse vídeo para eles, beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de curtir e compartilhar. Segue lá no Insta, curte a página do canal no Face, dá aquele apoio, beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Enfim, falou e fui!